Salve galera, mais um episódio do Pausa para Insight. Tá aqui, ó, todo ansioso para falar, nosso mestre de cerimônias. Vai lá, o animador de festa infantil. Aqui com o Jandan, que eu sou o Vitor Beberato, e estamos aqui com a Tamara. Tamara, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Toda semana a gente traz um empreendedor ou alguém do mercado para poder falar, para que as pessoas tenham insights. E se você assiste o episódio do Pausa toda semana e não é inscrito, por favor, se inscreve aí, ativa o sininho das notificações para que toda semana você saiba quem está sentado na nossa frente para te dar uma aula mais uma vez. Certo? De novo. Você não conseguiu ativar o sininho, já tentei com Wesley, já falei que eu ajudava, agora eu vou apelar. Vai na casa do Vitor que ele vai fazer isso para você. Só mandar um direct que eu mando o endereço. É isso aí. E eu te ensino a ativar a porra do sininho para seguir a gente. Porra, ativa essa bagaça, Zé Ruela. Tamara, obrigado por ter aceito o convite. E eu queria começar do começo. Acho que é isso, é a melhor genial, parte, cara. né? Você é um gênio. Então, de onde você é, de onde você veio, como tudo aconteceu para você se tornar a empreendedora que você é hoje. Acho que isso é legal de saber. Boa tarde. Eu queria primeiramente agradecer o convite. É um prazer estar aqui no Pausa, um programa que eu acompanho. Vítima. Mais uma vítima do Pausa. E a minha trajetória é muito interessante, porque a minha empresa é familiar. Eu sou do Mineirão Autolatas, é uma empresa há 37 anos no mercado e eu tenho 37 anos. Então é um sonho dos meus pais. Eles construíram e trabalharam muito a partir do Mineirão. E eu cresci dentro da empresa. Então não tinha como fazer outra coisa que não fosse empreender. Apesar de que a minha mãe sempre dizia, estuda, vai trabalhar Mas para empreender... pro governo. Não, mas a minha ela mãe... queria concurso. Ela queria concurso. Então eu sou formada em Direito, tenho OAB ativa, mas a advocacia nunca foi uma paixão. Eu falo assim, que se é para trabalhar com problema, que seja os meus e não os dos outros, né? Então, assim, e eu cresci dentro da empresa. Então, o Mineirão tem 37 anos, eu tenho 37 anos. A minha mãe sempre trabalhou na loja, meu pai também, claro, né? Eles que fundaram. E era muito natural. Enquanto eu não estava na escola ou em algum curso extra, eu estava dentro da empresa. E eu sempre participei muito dos processos do Mineirão. Então, eu sempre convivi muito com os meninos da entrega, com os meninos do estoque, com os meninos da área de vendas. Eu lembro que a gente era pequeno, tem um irmão, e nós dois, às vezes, saímos da escola, o entregador pegava a gente. Aí a gente terminava de fazer as entregas da rota com ele e depois ia para a loja. Na época, nós morávamos em Cristais, numa chácara, então a gente ficava o dia todo na loja e ia dormir na chácara. Até que foi ficando muito inviável essa logística e os meus pais resolveram mudar para Franca. E aí também foi quando veio a segunda unidade, né? Nasceu o Coelhão, virou o Mineirão e aí nós temos as duas empresas hoje. Mas a gente trabalha muito forte em Franca o Mineirão. Mas é muito engraçado isso, porque repete a história do empreendedor, né? Que vive o negócio, né? Então assim, não é... E ainda numa loucura de criar o Mineirão e estar grávida, né? E ter tudo ao mesmo tempo ali. Exatamente, tudo junto. Eu imagino assim, o tanto de relato que não tem desse começo ali, né? De tem criança muito. Dormindo embaixo do balcão e não, no a minha mãe não teve estoque. licença maternidade, né? Então, assim, eles sempre trabalharam muito o negócio ali. E eu hoje sou muito privilegiada, porque quando nós fizemos a sucessão familiar, eu peguei a empresa já estruturada, moldada, uma boa carteira de clientes. Com processos, já tudo estruturado. Agora, no começo, gente, o começo você faz cedo pra vender de tarde. Você vende cedo pra pagar a conta de tarde, né? É isso aí. Então, assim, o começo ele é muito sofrido. Só que isso também me fez empreendedora. Por quê? Porque eu participei de tudo isso. Então, quando eu recebi o Mineirão através da sucessão, o valor pra mim é muito grande. Porque eu sei que a construção não foi fácil. Entendeu? Eu sei que não veio de mão beijada, eu sei de todos os percalços que os meus pais passaram. Então, assim, tudo isso que eu recebi tem muito valor. E eu tenho muito amor pela loja, pelo que eu faço, pelos nossos clientes. Eu sei que a gente atende um momento de dor, né? Quem quer bater o carro? Ninguém quer bater o carro, né? Então, assim, a gente tem muita empatia por quem tá lá, a gente entende que o cliente chega num momento, às vezes, muito difícil. Não estava programada aquela despesa, a gente trabalha muito forte com a linha de colisão. Então, assim, a pessoa chega lá, aquilo estava completamente desprogramado do orçamento, do que acontecia. Às vezes a pessoa deixa de fazer uma viagem porque teve esse gasto. Então, a gente tem que ter um cuidado muito grande com o nosso cliente,
né? Eu lembro uma vez que eu voltei de viagem, faz uns 2 anos, e a moça bateu atrás de mim, desceu do carro desesperada. Eu falei, moça, calma. Primeira coisa, você não acordou pra bater o carro. Então foi sem querer, partindo disso nós vamos tentar resolver. Né? Mas você lidar com o momento de dor, tá? Ela é advogada, não quis lidar com a dor, mas lida. Né? O destino colocou você pra fazer a mesma coisa, de um jeito diferente, né? Empreendendo, eu lido com a dor de uma forma onde eu consigo amenizar o sofrimento de quem tá ali. Então, assim, a gente consegue atender o cliente com carinho, com uma empatia, tentando ver qual que é a melhor forma para ele. No direito, você não tem essa possibilidade. Entendeu? Aí você então, traz a assim, solução, é uma dor, né? e é um processo. E vai ser aquilo que foi decidido e pronto. Entendeu? Então, assim, é muito diferente o empreendedorismo do direito, né? Da advocacia ou da... Ainda falando em concurso público da magistratura, que a minha mãe falava, né? Vai ser juíza. Mas não tem como. Pensa, gente, eu não consigo me ver decidindo o futuro de uma pessoa ou decidindo um litígio por outra pessoa. Uma coisa é você opinar, outra coisa é você falar assim, não, você vai fazer desse jeito. Isso. Entendeu? Eu acho isso muito louco no direito também, a questão de você ter o poder de decidir o que vai acontecer com outra pessoa. E através de palavras que alguém escreveu, né? E através de alguém que escreveu isso. Eu nunca daria certo no direito, né? Minha família, meu pai, meu avô, meu tio, um monte de advogado, não, você tem que fazer direito. Eu falei, não faço. Casei com a Lu, que fez direito. Desse jeito, você ia mandar todo mundo pra cadeia. Preso na primeira audiência. Mas deixa eu falar. Eu não chegava lá. O direito é um curso que casa muito com o empreendedorismo. Muito. Porque para você empreender, você tem que ter uma noção básica das regras, dos regimentos jurídicos, tributação. Então, assim, não tem como fugir completamente do direito. E eu acho que a escolha do direito me torna uma empreendedora melhor também. Sim, com porque, certeza. assim, eu não sou completamente leiga no que acontece, né? Então, assim, eu consigo acompanhar. É o que você traz de conhecimento para a vida. Não Exatamente. Você não precisa advogar, mas você conhece muito. A base que o direito te deu te ajuda no dia a dia a tomar decisões. Com certeza. E na aplicação também, ali, o tempo inteiro. Tanto nas minhas relações com os fornecedores quanto com os clientes, entendeu? Então, você precisa ter as regras muito claras, tal, e o direito te traz essa clareza na hora de você ter as relações, né, com o cliente, consumidor, fornecedor. Então, é muito bom. É um curso, assim, eu não me arrependo de ter feito direito em nenhum momento, mas eu acho que eu fui muito sábia em não querer advogar. Boa. E a gente ouve dizer que realmente o caminho foi melhor, né? Que você está hoje, parece, por tudo que você traz, muito feliz fazendo o que você faz, à frente hoje da empresa que foi uma realização da sua família, a ponto de te levar aí a ver outros patamares. Ela teve viajando aí, que ela vai contar pra gente. Há boatos de que ela esteve na maior feira de varejo do mundo, né? Isso mesmo. Há boatos não, né? Em janeiro eu tive a felicidade de conhecer aí a NRF. Era um sonho antigo. Em 2015 eu ouvi através da Luiz Helena Trajano sobre a NRF. E aí eu pensei comigo, um dia eu vou. E aí, graças a Deus, esse ano, 2023, foi o ano de realizar esse sonho. E foi uma experiência incrível. Muda a visão do empreendedor. Tudo que a gente vive na feira, todo o conhecimento que você adquire na feira, toda a partilha que vem. Eu acho que ver um mercado como os dos Estados Unidos traz para nós muitos insights de coisas assim, pequenas, básicas, que de repente a gente não está fazendo, que seria assim uma tarefa de casa, né? Vamos fazer bem feito. O quê? O básico. Vamos trazer ali o básico. O que o cliente está esperando? O cliente está esperando a compra chegar no dia que foi combinado, da forma que foi combinada. Então, às vezes a gente precisa atravessar o oceano, ir para outro lugar para ouvir assim, faz o básico bem feito. Simplicidade, exatamente. Capricho. Presta atenção no seu cliente. Olha para o seu cliente. Melhora a sua perspectiva em relação ao seu negócio. Olha o seu negócio com uma perspectiva positiva. Às vezes não está dando certo, não é o momento agora, mas vai dar certo lá na frente. Como que nós vamos realinhar esse processo? Como que nós vamos trazer isso? Remanejar a rota, né? É muito importante. Qual é o direcionamento? É esse aqui que eu vou chegar, não está dando certo dessa forma? Então vamos alterar, não precisa ser nada grande, nada extravagante, nada extremamente caro. Mas faça bem feito o básico, porque o básico leva a empresa
a patamares superiores. A empresa não fica grande. Ela nasce pequena e ela vai crescendo a partir do básico bem feito. Quem não faz o básico bem feito não cresce. E aí, às vezes, a gente terceiriza para o mercado. Porque está tendo uma crise. Porque o concorrente... Não é o concorrente que quebra o seu negócio. O problema está sempre da porta para fora. Exatamente. É fácil, então, né? A gente precisa aprender a olhar que a perspectiva do nosso negócio é da porta para dentro. Exato. É claro que a gente analisa o mercado. É claro que uma crise que acontece lá nos Estados Unidos pode impactar. Mas a pandemia mostrou pra gente também, né? Quem tá com o básico bem feito, quem tá estruturado, muitas empresas quebraram, mas muitas empresas atingiram níveis de crescimento jamais vistos antes. Então, assim, é muito importante a gente saber que toda empresa, independente do tamanho, tem que ter processo. Então, você tem que ter processo, fluxo de caixa, gestão de estoque. E quando eu falo isso, às vezes as pessoas falam assim, nossa, vou gastar rios de dinheiro. É o básico, faz na planilha de Excel, você não tem um computador, faz um saquinho de pão. Faz papel de pão. Mas tem que ter. Por quê? Porque você precisa saber para onde você está indo. Não dá pra gente... O mercado hoje não comporta mais aquele empreendedor que fala assim, eu vou abrir as portas e ver o que acontece. O mercado engole, não tem como. E aí a culpa é do mercado? Não, a culpa não é do mercado. Né? Mas a gente sempre tem isso, sempre que a gente tem algum tipo de problema na agência, e são vários, e sempre vai acontecer, né? A gente sempre tem o costume de falar, o que a gente poderia ter feito diferente? Né? Por mais que seja uma coisa interna de um cliente nosso, o que a gente poderia ter feito diferente? Porque senão você não cresce nunca. Exatamente. Se a culpa for sempre do mercado, é muito fácil. Senta, cruza o braço ali e espera o mercado mudar. E ter problema é bom. Por quê? Porque o problema, ele traz uma visão que é fora daquilo. Porque a gente entra no modo robô, né? A gente entra, isso aqui é assim, eu vou fazer assim, assim, assim. E aí você começa. Primeiro A, B, C, D, E. Aí se alguma coisa sai do lugar, que é o que a gente chama de problema, de repente a gente vai olhar esse processo de uma nova ótica, de um novo prisma, e ali às vezes vem uma solução mais simples, mais barata e mais funcional. Que se não fosse o problema, você não teria visto. Então a gente também não pode reclamar nem do problema. Tem hora que o problema você fala assim, gente, graças a Deus que aquilo ali deu errado. Por quê? Porque deu errado e a gente reestruturou e fez... Te faz crescer. Faz crescer, exatamente. Traz isso. Traz mudança. Às vezes mudar é preciso. E o brasileiro é muito, muito, muito confortável, né, gente? Vamos falar assim, que se assim tá bom, deixa assim. A gente é resistente à mudança. Ninguém quer mudar. Por isso que toda vez que a gente muda, a gente sempre muda na crise. Por quê? Porque precisa vir alguma coisa para dar um chacoalha. Exatamente, te dá um chacoalho, não, agora eu vou ter que fazer diferente porque aconteceu isso, desse jeito não vai dar mais certo. Então, os problemas são algo que a gente tem que ver de forma positiva. E isso foi uma coisa também que eu saí daqui pra escutar lá, entendeu? Então, assim, teve um James Carter, ele até falou pra nós, falou assim, celebre os problemas, brinde os problemas. Por quê? Porque o problema muda a sua perspectiva. E às vezes tudo que você precisa é de uma nova perspectiva. E assim... Não tem degrau mais alto. Você atingiu aquilo ali? Ótimo, é o primeiro degrau da próxima escada. Então, a gente tem que ter essa questão também, que a gente tem que estar sempre em movimento. Sonhe novos sonhos. Se atingiu, a meta era essa, ótimo. Por isso que todo mundo às vezes fala assim, nossa, mas vai aumentar a meta, vai aumentar a meta. Porque você tem que estar em constante mudança. Não é que você quer mais da mesma coisa, mas se atingiu aquilo ali, ótimo. Então agora, para onde dá para expandir? Vamos trazer um produto diferente? Vamos mudar, vamos atuar agora com serviço? Então a gente tem que estar sempre pensando fora da caixa e diversificar também é importante, né? Se você tem que ser muito, na minha opinião, muito grato pelo que você conquistou, mas muito insatisfeito para poder conquistar ainda mais. Exatamente. Né? Você tem que estar o tempo inteiro questionando e não admitir entrar na história de virar o robô, entrar na zona de conforto. Eu costumo falar... É um lugar que a gente se coloca que não ajuda a gente em nada, né? Eu costumo falar muito com os meninos do atendimento, às vezes eles falam assim, nossa, Tamara, mas você tá vendo um problema aqui de novo. Mas por quê? O dia que eu chegar e falar assim, não, esse atendimento que vocês estão entregando tá 100%, a gente para de melhorar. E aí o cliente não vai se sentir mais 100%. Então, assim, eu falo que o vendedor tem que ser o cliente mais crítico. Então, assim, ele atende, ele faz o melhor que ele pode. E depois que ele pensa, ele fala assim, bom, mas se eu tivesse lá do outro lado do balcão, com esse atendimento que eu dei, como será que eu estaria me sentindo? Será que eu não poderia ter feito alguma coisa diferente? Fazer alguma coisa diferente? Às vezes uma palavra a mais. O americano, ele tem muito isso. A gente até fala o jeito Disney de atender, né? A gente fala o jeito Disney, mas lá em Nova York também várias empresas tinham.
a questão do bom dia antes de começar, de perguntar como você tá, se você não teve algum problema. Então, assim, às vezes, não é que ele tá querendo saber seu dia, mas ele já te quebra o gelo ali pra relação já começar boa, entendeu? E é importante isso, a gente trazer essa conexão com o cliente, trazer essa conexão com o fornecedor, porque isso gera bons negócios e gera uma experiência positiva. E uma outra coisa que nós escutamos muito lá na NRF foi: coloque o cliente no centro. Então, qual é o melhor jeito de colocar o cliente no centro? É você se colocando no lugar dele. Como eu estaria me sentindo sendo atendido por essa forma? Essa é a base do Design Thinking, né? Que eu e o Cleiton sabemos desde o começo dos nossos estudos ali, que a atividade do design é realmente você criar soluções para um problema do cliente, né? Do usuário. E quando você coloca ele no centro, você sabe como falar com ele, o que propor para ele, né? Como você vai fazer essa conexão com ele para que ele esteja satisfeito com o seu serviço. Eu acho que tem tudo a ver com o que eles estão falando, né? E em tudo. O usuário chegou ali, a pessoa acabou de abrir a porta do Mineirão, bati meu carro. Você vai tratar que jeito? Já... Pô, mas você é burro, bateu o carro? Você de novo. Quer abrir o crediário aqui com a gente, né? É o contrário, né? Você tem empatia com ele para entender o momento dele, não é só vender. Exatamente, e entender também, às vezes assim, os meninos até falam: nossa, mas você vai falar para ele recuperar tal peça, por que você já não vende? Gente, é tão doloroso, né? Então assim, às vezes a gente dá dicas e as pessoas falam: não, mas aí eu não vou gastar. Não tem problema, você não vai gastar agora. Por quê? Porque agora você não tem necessidade de gastar com isso. Nunca mais vai esquecer isso. E aí, quando ele precisa dar a recorrência, o cliente voltar, tal, a gente tratou ele humanizado. Então ele volta, entendeu? Por quê? Porque você não tá olhando só a venda, não é só o número. É a pessoa que tá ali comprando com a gente. A experiência, né? A experiência todo mundo do fala cliente. da era da experiência do usuário. Se a gente está cuidando da experiência desse cliente. Então, tanto faz a forma com que ele vai ter. A experiência tem que ser boa. Se ele vai gastar ou não vai gastar agora, não tem problema. Às vezes ele vai se relacionar com a marca muito antes de gastar dinheiro com ela. E ele indica depois. Com certeza. Entendeu? Então, assim, quando você faz de qualquer forma, às vezes quando a pessoa sai insatisfeita, ela fala para 10 pessoas. Quando ela sai satisfeita, ela não fala para as 10, ela fala para 5. Mas se ele talvez fica. Uma, tá? Talvez uma. Mas se ele fica com esse laço de empatia pela empresa, aí qualquer pessoa que comentar com ele vai falar: vai no Mineirão. Porque lá eles vão olhar e se não tiver problema, você não vai precisar gastar à toa, entendeu? E vira uma marca. Às vezes a gente tem um serviço terceirizado que é a montagem. Às vezes ele abre a porta do cliente. Na hora que abre a porta, vê que a máquina não está estragada, a fechadura não está estragada. Só tinha saído do lugar, soltado. Repara ali, fecha a porta, não precisa, tal. Ele vai pagar só pelo serviço de abrir e fechar a porta e vai embora sem gastar com a peça. Por quê? Porque não era necessário. Então, é muito importante a gente olhar primeiro para o cliente e depois para a empresa. Claro que a empresa precisa vender, todo mundo vive de venda. Só que a venda ela tem que ser construída numa base de relacionamento sustentável. Então, se você consegue criar essa conexão com o cliente, na hora que ele precisar de qualquer outra coisa, você pode ter certeza que a primeira empresa que ele vai é a sua. Entendeu? Porque ele criou conexão com a sua marca, é o que você falou. Ele vira fã daquele atendimento que você deu. E isso é branding. Isso é branding. Né? Que a gente fala muito, que a pessoa fala, branding é logotipo, é cor. Não é. É isso. Né? O que o cliente sente pela sua marca. Eu acho que isso é a parte mais importante da construção de uma marca de longo prazo. Me diz uma coisa, pivotando um pouquinho da NRF. Como que é você, mulher, liderando uma empresa majoritariamente, num ramo majoritariamente masculino? Como foi isso desde pequena? Imagina você pequenininha lá, não, pequenininha não, né? Muito novinha lá, ao contrário. Como que foi isso? Me conta. É engraçado porque, como eu disse, né, os meus pais fundaram juntos. Então, a minha mãe sempre participou de todas as etapas da empresa, né? Então, ela veio primeiro, ela já veio desbravando esse cenário para mim. E a gente é de uma família de mulheres muito fortes. Então, assim, a minha avó, mãe da minha mãe, quando foi para Araxá, ela saiu de Pratinha, pegou os 7 filhos, largou o meu avô na roça trabalhando e foi para Pratinha com 7 filhos. Então, assim, as mulheres na minha família, elas têm essa personalidade mais forte e tal. E eu sempre aprendi com a minha mãe assim, desde pequena. Se você tiver postura, o fato de você ser mulher nunca vai te atrapalhar.
E isso é verdade, assim, eu nunca tive nenhum problema, nem com fornecedor, nem com cliente, nem com a equipe. A minha equipe é maravilhosa, eu tenho funcionário que me levava para a escola, eu tenho funcionários que estão na empresa há mais de 25 anos. Então, assim, a gente tem um respeito muito grande um pelo outro. Mas é claro que quando você fala num ambiente 90% dominado por homens, onde você vê poucas mulheres na área da prestação de serviço automotivo, você vê poucas mulheres liderando empresas de autopeças, poucas mulheres na indústria de autopeças, e eu acredito que na indústria o desafio seja até maior do que no varejo. Hoje a gente já vê muitas mulheres indo comprar peças para os seus carros. A mulher, ela foi conquistando essa independência e essa segurança também, né? Porque antes a mulher não se sentia segura para entrar dentro de uma loja de autopeças, porque pensa, eu vou entrar num ambiente onde só tem homem. Então, eu imagino que devia ser Você também... enganada. E teoricamente não entende também, nada porque... disso, né? Um assunto que é... mas a questão é que você tem a impressão que tá todo mundo te olhando. Entendeu? E assim, às vezes isso não é gostoso. Você não tá... Às vezes você quer passar... Despercebido ali no meio da massa e tal. E quando você é mulher numa autopeças, isso não acontece. Mas é claro que hoje em dia as coisas mudaram muito e graças a Deus eu nunca tive assim nenhum desafio para compartilhar. Nossa, aconteceu isso. Não, eu sempre fui muito respeitada. Eu sou muito respeitada pela minha equipe, pelos meus clientes, mas eu devo tudo isso à minha mãe. Porque a minha mãe já tinha estabelecido todos esses limites, desbravado, todo esse... Eu lembro que a minha mãe conta que quando eles abriram, né, um funileiro virou pro meu pai e falou assim, mineiro, meu pai tem apelido de mineiro. Você vai deixar sua mulher trabalhar na loja? Você é doido? Só vem homem aqui. Você vai deixar essa mulher sua bonita atendendo aqui, trabalhando na loja? Aí minha mãe falou assim, não tem nenhum problema. Eu vou atender na loja. É só isso. Entendeu? Então, assim, ela sempre teve uma postura muito, muito correta com todo mundo e ela sempre soube separar. Então, assim, não é uma mulher liderando. Era uma pessoa do Mineirão, um funcionário do Mineirão atendendo. Independente de gênero, entendeu? Então, assim, foi muito... É uma construção muito grande. Eu acho que é mais desafio na rua, andando e tal, do que falar assim, não, dentro de uma empresa de autopeças. É muito tranquilo. Tem mudado, lá. Né? Eu lembro que eu estava em São Paulo no curso do Thiago Nigro e tem uma mulher dona de uma barbearia masculina. E eu nunca tinha visto isso, né? Porque normalmente uma barbearia, normalmente é um homem que é dono, assim. E eu conversei com ela, ela falou que eu sou muito respeitada, né? Porque é muito profissional. Exatamente. Eu acho que é muito bacana quando... Eu dei aula para uma empreendedora aqui de Franca que ela tem uma barbearia e masculina. Que bacana. Aqui em Franca. Eu dei aula dos cursos Sebrae, que a gente aplica, que a gente facilita. E uma das empreendedoras era isso. Ela estava fazendo o curso para poder melhorar a gestão da barbearia dela. E aí eu questionei muito isso. Eu falei, mas qual que é o público, né? E ela falou, não, existe um baita respeito. Tem um público específico, né? Porque tem os dois lados da história, né? Tem o cara que tem uma esposa, que de repente a esposa não entende por que ele tá indo lá numa barbearia que é uma mulher que faz a barba, né? Então ela falou que ela conseguiu achar o espaço dela nesse mercado, tem os clientes específicos de um nicho específico, com uma idade certa, enfim, tem o perfil do cliente que funciona muito. Mas muito. É muito legal a gente... É muito feliz com isso. A gente vir conquistando isso ao longo dos anos, porque assim, para outras mulheres se espelharem também, porque de repente a mulher tá assim, eu quero fazer isso, eu gosto de fazer isso, mas será que eu vou ser respeitada? Não, é uma questão de postura. Quem te enxerga, ele tem que te enxergar como um empreendedor. Profissional. Eu sou um dono de um negócio, eu sou um profissional, eu sou a profissional que faz a barba, ou eu sou a gestora da autopeças, mas independente disso, eu tô ali executando um trabalho. Então, assim, quando é relacionado ao trabalho, vamos conversar. Não é relacionado ao trabalho? Você me desculpa, mas aqui não é lugar para isso. É bacana assim, você faz parte do CME, né? A gente teve aqui a Lívia Rosângela há pouco tempo, um dos episódios para trás, aí você não viu, vai lá e procura. O que é o CME, Jean? CME é o Conselho da Mulher Empreendedora. Aê. E que o Conselho faz um evento anual e o último evento, né, o evento do ano passado, ele trouxe uma moça que ela era caminhoneira, né? Que também rompe totalmente, é outro universo extremamente masculino e tal, e ela trouxe essa história. Então, assim, a gente percebe que
as mulheres vêm, de fato, conquistando esse espaço e todos os relatos que a gente ouve, óbvio que não tem só história bonita, tem muita coisa por trás disso, mas a gente percebe cada vez mais o respeito, ele vem acontecendo. Depende muito dessa questão do posicionamento, de como a mulher também se coloca ali e fala, eu tô aqui, é isso e pronto, né? Ela tem uma seriedade, um posicionamento firme nesse aspecto. Isso funciona, impõe muito isso, né? A gente vai conquistando esse respeito dia a dia. É claro que se você for pegar um homem e uma mulher, para a mulher é muito mais desafiador. Não vou falar que é mais difícil, mas a gente enfrenta muito mais situações que um homem nunca enfrentaria. Então a gente mata um leão por dia, a gente quebra uma barreira por dia, só que para nós isso também tem muito mais significado. Por quê? Porque tudo que vem fácil não é valorizado. E a partir do momento que você tem que fazer as suas guerras diárias, as suas lutas diárias, a sua conquista diária, quando você atinge esse respeito, esse posicionamento, o valor é muito maior. Então, assim, você pega a Daiane, né, que você citou, que é a caminhoneira. Ela entrega com uma competência muito maior. Por quê? Porque além de fazer todo o trabalho que um homem faz, ela tem o peso de estar fazendo e ser mulher. Então, a entrega dela tem que ser excepcional. E por isso também que muitas mulheres se destacam fazendo muito bem feito, em razão dessa cobrança que a sociedade traz e por a gente estar conquistando um espaço. Entendeu? Então, assim, quando é seu, você chega ali e faz, mas aquele espaço já era meu. Então, assim, vou fazer e tudo certo. Agora, a mulher, não. A mulher começa, não. Aquele espaço ali, ele tem que ser meu. Então, a gente começa a trabalhar para chegar num espaço que a gente sabe que, por direito, já deveria ser nosso, mas que a gente tem que provar para a sociedade que a gente merece estar ali. Que é a história que você falou de não passar despercebida, né? Exatamente. Então, o foco tá em você ali, acaba que... Tá todo mundo olhando. Tá todo mundo olhando. E me conta uma coisa, o que o pessoal trouxe da NRF? O que é a principal lição que você tirou lá? Eu acho que além de estar centrado no cliente, lógico, né? O principal foi a questão que eu falei no começo mesmo, o básico bem feito. Então, assim, o cliente no centro, traga um storytelling, o porquê que o seu produto está ali, por que o seu produto beneficia o cliente, faça com que o cliente enxergue o valor que o seu produto tem, que a sua mercadoria tem, ou o seu serviço, né? Às vezes a gente trabalha com prestação de serviço. Grandes marcas se sustentam por um longo tempo no mercado porque eles estão sempre em busca de inovação. Então, inovação também foi um tema que foi muito falado. E às vezes a gente pensa que inovação é criar algo excepcional, fora da caixa, ninguém nunca fez. E é simplesmente adequar processos, fazer o que às vezes outra pessoa já faz num outro segmento, mas que no seu ainda não foi aplicado. E isso te traz uma boa solução, isso rompe uma barreira, isso otimiza um processo. Então, é olhar a sua operação com carinho, cuidado, com olhar de inovação, com olhar crítico e sempre com uma perspectiva. Então, foi o que foi mais falado. E mesmo que a sua marca já seja grande, porque existem, né, pessoas e empresas que já são muito grandes e às vezes também não são nem tão reconhecidas, mas a marca chega lá e mesmo que a sua marca já seja grande, o grande também ele tem que estar muito atento a essa questão dos processos. E uma outra coisa assim que o americano faz extremamente bem feito, é dados, né? Você trabalha com a agência, você sabe, né, Vitor? Então, assim, tudo vem de dados. Então, não despreze os seus dados. Pode até ser que a sua empresa seja pequena e você não tenha ali um grande CRM, uma ERP, ou às vezes nem sabe o que isso significa. Marca numa planilha de Excel, anota num saquinho de pão, mas não despreza a informação que o seu cliente está te trazendo. Informação de cliente vale ouro e tem que ser tratada como ouro. Vale muito mais do que o dinheiro do caixa. E é muito engraçado, o online trouxe muitos dados pra gente, né? Muito. A gente que trabalha com marketing vê muito isso. A gente sempre fala, cara, você vê um outdoor, você não sabe quantas pessoas viram, quanto tempo ela ficou vendo, se a pessoa certa viu. Mas hoje em dia a gente consegue ter até os segundos que a pessoa assistiu aquela campanha. Eu consigo saber quantos cliques teve, se realmente trouxe o faturamento ou não, centavos, né? E ignorar os dados é a maior loucura que existe. Exatamente. Né? E hoje em dia, quem não tem dados, não tem nada. E ela Entendeu? falou ali a Só sopa de letrinhas, né? Então, ERP são softwares de controle de estoque, né? CRM, né? Customer Relationship Management, que é o gerenciamento da relacionamento com os seus clientes, que cada vez mais é um dos temas mais tratados, né? Acho que lá trataram muito sobre CRM também, que a gente vem falando muito sobre isso. Acho que é um tema que mais cresceu para mim esse ano foi CRM.
né? De você conseguir entender que uma vez que o cliente está na sua base, o que você pode fazer para que ele consiga aumentar o tempo de vida dele consumindo de você. E aí eu vou te dar uma dica que eles deram lá também. O cliente de hoje é o mesmo cliente de 20 anos atrás. A única coisa é que o cliente de hoje tem informação. E a partir do momento que ele tem informação, ele sabe que o poder de decisão é dele. Ele escolhe onde ele vai investir o dinheiro dele. Então, o cliente não mudou. O cliente é o mesmo. Mas agora ele sabe que a escolha é dele. E, gente, escolha é poder. Então, ele sabe que consumir da minha empresa ou da sua empresa é uma escolha dele. Então, assim, você falou no começo lá a questão de concorrente. No CMI a gente vê muito isso. A gente tem uma troca muito grande entre as empresas de informação. Eu fiz isso, deu certo. Então, não adianta você ficar achando que todo mundo é seu concorrente. Porque, seu inimigo. Seu inimigo, isso. Porque o concorrente é todo mundo. Então, assim, a gente tem que se ajudar com a finalidade de oferecer uma boa experiência para o cliente. Quando tiver todo mundo olhando para o cliente, aí o mercado vai estar maduro o suficiente para entender, o cliente vai consumir de quem ele quiser, façam o trabalho bem feito, façam a lição de casa, porque o poder de escolha é dele. E ele já sabe disso. Então, faz diferença, né? Total diferença. Manda bala. Não. Manda bala, o poder bebê. da informação, né? A gente estava falando da experiência do consumidor. Se você não tiver dados do consumidor, você não consegue provocar a melhor experiência para ele. Né? Então, o CRM cuida muito disso, né? De entender quem é o fulano, quantas vezes ele voltou lá para comprar alguma peça, ou quantas vezes ele precisou de você na agência, enfim. E aí a gente tem que juntar essa questão que os dados que a tecnologia traz com o atendimento humanizado. Por quê? Porque o dado te traz números, mas muitas pessoas depois não procuram saber o que aqueles números significam. Então, assim, vamos trabalhar os números também. Eu sei que o fulano compra sapato número 40 na cor tal. Quantas vezes ele devolveu? Você tem os dados, você tem os cliques, mas, de repente, uma ligação, por que isso aqui não deu certo? Muda a experiência dele para recompra e muda também a questão de custo para a empresa. Por quê? Porque você começa a entender melhor quando você conversa, né? Então, assim, a gente precisa ter conexão e os dados são importantíssimos para trazer isso, porque eles te mostram aonde o problema está. Então, se você já tem aonde o problema está e trouxer isso anexado ali junto com uma humanização no atendimento, gente, a gente voa, né? Mas eu vou te dar um exemplo igual você falou, assim, teve um cliente nosso, que ele, uma empresa de calçados, igual você falou, e ele tinha muita devolução. A gente falou, cara, como que é a devolução? Ele falou, não, a devolução é sempre para trocar por um número menor nesse tipo de produto. Ele falou, muda a tabela de medidas e explica para o cliente que se ele comprar um número menor, vai corrigir, né? E isso corrigiu para ele, era uma margem grande de devolução daquele produto ali, é muito óbvio, né? Óbvio depois que você fez, mas na hora que começaram a chegar as devoluções, a coisa não é tão óbvia assim. E é um custo altíssimo, né? Quando a gente fala de devolução, de logística reversa, é absurdo. O custo para a empresa é muito alto. Às vezes foi a margem dele ali. Exatamente. Exato. E aí, uma ferramenta que traz pra gente todos esses dados aí é o patrocinador master do Pausa, que é a Iroba, né, que tá a TV aqui atrás. Então, Iroba é a plataforma de e-commerce daqui de Franca. 25 anos atrás, o Rodrigo montou uma plataforma de e-commerce onde você pode montar sua loja virtual por apenas R$120 por mês. Então, nada mais justo. Ela falou dos Estados Unidos, o Rodrigo tem um negócio grande, a Iroba está nos Estados Unidos agora, e eu vou chamar o Rodrigo para falar pra gente como que é essa questão dos Estados Unidos. O que você acha? Manda Rodrigão, bala, como é que tá aí? Conta pra gente como que funciona a Iroba nos Estados Unidos, cara. E aí, galera, aqui Rodrigo Carvalho, da Iroba E-Commerce, diretamente dos Estados Unidos. Bom, nós estamos falando de uma das plataformas mais antigas em atividades no mundo. E a partir de R$120 você pode fazer parte desse maior ecossistema planetário de comércio eletrônico, vender para tudo quanto é lugar. Bom, pessoal, qualquer dúvida é só entrar em contato com a gente aí. Show de bola, Rodrigão. Valeu, hein? Boa viagem pra você aí. É isso? Ouviu o recado, Rodrigo? Você tá aí? Cara, o Rodrigo é o cara, né, velho? Então tá bom. Tu que está olhando com esse sorriso todo, você ouviu a voz do Rodrigo. Esperando você responder tá pra ele em inglês. Esperei uma resposta em inglês sua pra ele, mas tudo bem. Por quê? Ele não falou em inglês, velho? Esperei uma resposta em inglês. Do nada ficar gastando meu inglês.
Ah, Vitor. Conta do Toma tripé. rumo. Conta do tripé. Você tá Que emocionado. você estava falando, hein? Então, a gente estava. Eu falo muito que as empresas, né, e o mercado traz isso. Tem um tripé muito interessante que é pessoa, processo e produto. Né? Você já falou que trouxe, que já veio do processo de sucessão uma empresa bem estruturada no que diz respeito aos processos, e a gente percebe que existe uma preocupação sua em sempre melhorar o processo. Né? A gente entende que nunca está 100%. E eu falo muito isso, quem está 100% com certeza morre em algum tempo, porque não, né, o mercado vai te atropelar. Então, essa questão da melhoria dos processos, a gente viu que é intrínseco do teu negócio. Produto, né? E aí produto a gente também entende que você cuida do mix e tem esse mix de produto bem definido, já vem trabalhando nisso. Agora tem um outro ponto que tem que estar bem amarrado, que são as pessoas. E lá na NRF também vocês viram bastante essa questão da cultura organizacional, do senso de pertencimento. O que você traz de lá nesse sentido? A NRF está muito focada nessa questão da cultura. Eles trouxeram muito em muitas falas, em muitas empresas. Então, assim, a gente viu empresas como a Mattel falando em cultura, a gente viu Target falando em cultura, a gente viu Walmart falando em cultura, a gente viu Lego falando em cultura. Então, realmente é muito importante observar essa parte, porque quando a gente fala em cultura, a gente está falando nos valores da empresa e a gente está falando em material humano. Porque quem entrega cultura são as pessoas que trabalham com a gente, é a construção diária que a gente faz com a equipe. Então, o material humano, ele é importantíssimo, ele tem que ser muito valorizado e eu acho que hoje é o gargalo do mundo, né? Todo mundo reclama da mesma questão, mão de obra. Mas eu vejo muito, eu voltei muito com essa visão dos Estados Unidos. Eu fui com mão de obra sendo um problema e eu voltei com a mão de obra sendo uma solução. Mas a partir dessa solução, o meu pensamento hoje é como eu, enquanto empresa, como eu, enquanto Mineirão, posso trabalhar a cultura da minha empresa para que a minha mão de obra, para que os meus funcionários se sintam acolhidos, para que eles tenham senso de pertencimento, para que eles enxerguem o valor da entrega que eles dão para mim. Eu procuro falar muito isso com eles. Eu falo, gente, sozinho a gente não faz nada. Eu costumo brincar com os meninos que nós somos a engrenagem de um relógio. Não pode nem um ir muito rápido, nem muito devagar, porque a gente tem que estar no mesmo compasso. Então, a gente precisa trabalhar muito essa questão da cultura interna da empresa e todo funcionário, todo colaborador, toda pessoa que faz parte ali daquela organização, ela tem que entender qual é a cultura da sua empresa. Então, a gente precisa ter isso muito claro, muito bem definido, porque a partir do momento que o funcionário entende a sua cultura, ele entrega a sua cultura para o seu cliente. E como que a gente trabalha isso no funcionário? Esse é o grande desafio, né? Você trazer o funcionário para ter esse senso de pertencimento, para saber qual é o porquê da sua empresa, para saber o porquê que a gente faz aquilo, porquê que a gente entrega aquilo daquela forma. Então, é muito importante trabalhar o material humano. E na NRF, eles estão muito focados nessa questão, tanto em termos de treinamento, quanto em termos psicológicos. Eles estão muito preocupados com a questão do bem-estar emocional das pessoas. Então, assim, como você está se sentindo emocionalmente hoje? No que a empresa pode colaborar para o seu crescimento pessoal? Entendeu? Então, assim, as pessoas têm que encontrar um sentido para estar ali, para fazer bem feito, para entender o valor da entrega dela dentro da empresa e, principalmente, para o cliente, porque a gente entrega para o consumidor. Então, é tudo muito casado, né? A gente pega ali, é um ponto sempre se conectando no outro, como você disse, a questão do tripé, né? Então, é a cultura que se conecta ao processo, que se conecta ao produto e tem que funcionar como um relógio. Nada mais, nada menos, tudo extremamente dentro do compasso. Exatamente isso. E quando você pensa, né, que você, no caso, tem produto e serviço, né? E cada vez mais o produto tem se tornado um serviço. Eu acho que quem já conseguiu entender como vender produtos em forma de serviços, já conseguiu entender o mercado que está por vir. E me fala uma coisa, vocês, né, então a empresa tem 37 anos, veio de uma geração mais antiga, né, a geração que ficava 30 anos na mesma empresa, né, e chega hoje numa geração totalmente conectada,
que quer estar com o celular na mão o tempo inteiro, mas é um tipo de trabalho diferente. Como que é lidar com isso? É um desafio, Fácil, né? Eu acho que é o maior desafio, na verdade. Como você consegue engajar as pessoas que estão extremamente atoladas e sobrecarregadas de tanta informação no mundo imediatista, onde todo mundo quer para ontem, onde as pessoas não têm, às vezes, ali aquela empatia de amadurecer um não, de lidar com a situação sem chutar o pé no balde. Então, hoje é o meu maior desafio enquanto empreendedora, é essa questão de lidar com as novas gerações, né? Como eu mencionei, eu tenho funcionários que estão no Mineirão há 25, 30 anos, que são essa geração anterior que vinha querendo um plano de carreira, que vinha querendo estabilidade, que vinha querendo uma certeza, só que o perfil do trabalhador também mudou. O perfil do trabalhador de hoje, ele não tem mais essa preocupação. Hoje o trabalhador, ele pensa assim, o mundo tá tão rápido, né? Tá tão acelerado, eu penso hoje, se não der certo amanhã eu vejo. Então, é um desafio muito grande você trabalhar esse material humano para que eles enxerguem conexão com o seu negócio, com o seu propósito. Eles têm que ter o propósito alinhado com o propósito da empresa. Eu costumo falar muito para os meninos, né? Todo mundo trabalha porque precisa. Eu conheço pouquíssimas pessoas que trabalham por gosto. Entendeu? Fala assim, eu não preciso trabalhar, hoje eu vou levantar, vou trabalhar. Não, todo mundo trabalha por uma necessidade. Então, uma diferença, assim, que eu acho que eu tô tentando trabalhar com a minha equipe é essa. É assim, não, você não vem aqui no Mineirão trabalhar para o Mineirão. Só que o Mineirão é instrumento para você. Através do seu trabalho no Mineirão, você vai comprar sua casa, você vai pôr sua filha na faculdade, você vai trocar de carro. Então, assim, eu quero ser meio. Só que ele tem que ter a consciência de que a nossa entrega é também pro cliente. Então, assim, eu sou meio para ele atingir o propósito dele, mas ele tem que saber que ele não tá entregando para mim, que a entrega dele tem que ser perfeita pro cliente. Eu costumo falar para os meninos que o cliente, ele é patrão de todo mundo. Meu, deles, ele mantém a minha empresa aberta e ele faz com que eu gere emprego para todo mundo. Então, o propósito no Mineirão vamos atender a necessidade do cliente. Então, todo mundo que trabalha sabendo assim, eu não estou fazendo para Tamara, eu não estou fazendo para o Mineirão, eu estou fazendo aqui porque eu estou aqui agora, mas a entrega é para o cliente. E eu costumo falar muito para eles, eu falo assim, isso você vai fazer aqui no Mineirão, se amanhã você resolver mudar de emprego e tal, isso é uma cultura que você tem que levar com você. Por quê? Porque em qualquer lugar que você for, o importante vai ser sempre quem está lá na ponta, que é o cliente, que mantém qualquer negócio aberto, que fecha qualquer negócio e que gera emprego para muita gente ou que tira o emprego de muita gente também. Então, é importante ter o mesmo propósito que a empresa e saber também que a empresa é meio de construção para sonhos pessoais. Exato. Acho que é bem por esse lado mesmo. Vou aproveitar que tá o logo na tela aqui. Vamos falar da Olinto? Timing. Tá vendo? Né? Nessa vez eu vi o logo lá. É mais um patrocinador do Pausa que o atendimento ao cliente deles é uma coisa surreal, né? Que é o Olinto Café. Então, desde o primeiro episódio do Pausa, eles estão junto com a gente. E o Tadeu tem um recado para quem tá assistindo aí. Então, bora lá, Tadeu José. Conta pra galera aí o que você tem para dizer. E aí, galera, tudo bom? Eu sou o Tadeu aqui do Olinto Café e vim convidar vocês para ter experiências completamente diferentes na hora de tomar a sua bebida favorita. Aqui você encontra diversos métodos, cafés de produção própria e o carinho e o trabalho que só uma equipe especializada pode oferecer. Vem visitar a gente aqui. Valeu, Zé Tadeu. Você viu que o cara não consegue falar teu nome, né? Tadeu José. Cara, é o que a gente tá falando, né, Vitor? É fazer o básico bem feito. É, no mínimo, saber falar o nome do cara. Cara, quando o cara chama José Tadeu ou Tadeu José, tem outras coisas mais importantes do que isso. Toma um café com ele, fica calminho. Bom, de Paula Vitor. Oi, aí. Mínimo, básico bem feito. Te lembra o quê? E quem faz o básico bem feito e muito mais do que isso? Foguetão. O nosso novo patrocinador do Pausa, cara. Foguetão. Então, com muito prazer que a gente tem também o Tower Hotel como patrocinador nosso e o Riad, né? Vamos puxar mais um vídeo agora? Então o Riad tem um recadinho aí para falar para vocês sobre os eventos no Tower. O Tower tem várias salas aí que a sua empresa pode fazer os eventos dentro do hotel. Riad, mostra pra gente aí como é que tá. Fala, Vidão, Jean, beleza? Seguinte,
Você está com um evento em Franca, quer fazer uma palestra, quer fazer tudo o que você quiser, o Tower é o seu lugar. Vem para cá, nós temos salas para todo mundo. Vem comigo, chama pelo Zap. Valeu! Boa, Henriade, ó, vamos montar um negócio junto nessas salas aí, e a galera que quiser também é só entrar em contato com o Tower. O Wesley vai colocar o telefone, o WhatsApp do Tower aqui na nossa tela. Jean, e o futuro? O que você pensa, hein? Cara, eu penso um monte de coisa, assim. Quando a Tamara traz essa história da feira, e foi bacana porque o dia que a gente conversou lá no CME, muitas das coisas que a gente conversa no dia a dia, ela trouxe e teve uma sinergia muito grande nesses assuntos, né? Mas eu queria ouvir dela, cara. O que ela pensa do futuro? Também acho. É muito louco você pensar num prazo tão Se assim. você puser assim, quais são suas metas para daqui 3 meses? Você tem. Sim. Daqui um ano até você um tem. ano você tem. Mas agora Daqui você fala 5 assim, anos. 5 anos. Você fala, gente, 5 anos, tanta coisa pode acontecer. E a pandemia mostrou muito isso pra gente. Nada é certo mais, nada é garantido mais. Então, assim, o mundo tá em constante movimento. Então, a gente tem que acompanhar esses movimentos e pensar que, assim... vou trabalhar no reativo? Claro que eu vou trabalhar no reativo, né? A gente reage conforme a coisa acontece, porque também se você pensar assim, não, a meta é essa, eu vou trabalhar só seguindo a meta e não acompanho o que está acontecendo, vai ser uma bordoada atrás da outra e você não vai chegar na meta nunca. Então, a gente tem que trabalhar no reativo, mas se movimentar pensando nessa questão do futuro, mas não deixando a coisa só para o futuro. Eu Entendeu? gosto muito Então, de um termo que a gente usa, que é ambidestria corporativa. Ou seja, você olhar lá na frente, pensar lá na frente, mas garantir a tua entrega no presente. Esse é o balé que a gente precisa fazer no dia a dia. Então, embora a gente tenha que cuidar do dia a dia, ele tem um pouco de reatividade. Né? Ou seja, eu preciso reagir ao que está acontecendo. O futuro é construído no dia a dia, né? Isso. Então, assim, a gente vai construindo o futuro tijolo por tijolo, passo por passo. Claro que é muito importante você ter metas para o futuro, saber onde que você quer chegar, mas eu também acho que é muito importante você ter um plano B. Porque a gente não pode deixar a frustração parar o negócio. Então, não deu certo agora, não significa que não vai dar certo mais para frente, num futuro mais distante, mas a gente tem que saber reagir também. Fazer do limão a limonada, né? É isso que o brasileiro está acostumado, é isso que vai levando os negócios no Brasil para frente, e é isso que faz também o brasileiro pensar no futuro, né? Você fez a limonada agora, deu certo? Então, vamos fazer mais Agora limonada. É hora de limonada, né? Eu acho que eu queria que metade dos empresários tivesse a lucidez que ela tem com relação ao negócio. Acho que é muito legal, você vem com muito conhecimento e muita certeza do que está fazendo. É muito, muito bacana. Foi muito legal. E eu queria te pedir, né, se você puder deixar uma mensagem para as pessoas que estão assistindo a gente. Esse é o grande intuito do Pausa, né? É mudar o status quo de alguém. Queria que você puder deixar uma mensagem para quem está assistindo a gente. Aquela finalização bonita, aquele insight legal ali, que eu sei que vai ser coisa bem bacana. Não desista, persista sempre. Não é porque a ideia não deu certo agora que ela não é boa. Às vezes só não é o momento dessa ideia. Então trabalhe ela de uma forma diferente, que vocês vão alcançar o objetivo de vocês. Eu acho que persistência é uma palavra que eu gosto muito, e resiliência. Às vezes a gente tem que saber se dobrar, se moldar ao que o momento está pedindo e persistir para chegar onde a gente quer. E é com essa aula que a gente encerra o episódio de hoje do Pausa com Insight. Muito, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Foi um prazer enorme ter você aqui. E fiquem ligados aí nos próximos episódios, hein? Valeu, galera. Valeu. E se você ficou até aqui, não se esquece de inscrever no canal, ativar o sininho, e também tem 2 episódios aqui do lado que a gente selecionou para você assistir na sequência com mais 2 empresários da hora que vão te trazer insights diferentes. Valeu.